2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, que vai ser o versículo que vai nos dar a base para falar sobre os ensinamentos do Cristo ressuscitado. Hoje o tema da mensagem é Ensinamentos do Cristo ressurreto, de Jesus ressuscitado. Você achou aí? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 somente. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, de pé, na Tua casa, neste culto de ceia, para louvar e bendizer o Teu nome pela obra da cruz, que nos garante a salvação e a oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor. Que Ele fale, trate, transforme, da forma como só Ele sabe agir, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, eu uso a versão NVT hoje, e diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Só até aqui, pode sentar. Ensinamentos do Cristo ressurreto. Eu quero me atrever, usando esta palavra no bom sentido, a dividir ou separar os ensinamentos de Jesus em duas partes. Eu quero falar hoje sobre os ensinamentos de Jesus, do início do seu ministério, separar ele do início do seu ministério até a cruz. E hoje eu quero falar dos seus ensinamentos após a cruz, após o Cristo ter ressuscitado. Há uma diferença no teor do ensinamento do Senhor com os seus discípulos. E estes ensinamentos são fundamentais para que a gente possa estar de pé hoje e sendo crentes sadios para a glória do Senhor. Então, de forma didática somente, eu quero fazer esta separação. E a gente poderia entender que do ministério de Jesus, quando ele inicia seu ministério com 30 anos, até a sua morte de cruz, a gente poderia dizer que Jesus ele começa chamando seus discípulos, sim ou não? Sim. Jesus não fez oba-oba, ele não olhou para um monte de gente e falou assim, vem aí, essa multidão aí, vem atrás de mim. Não. Discípulos ele chamou nominalmente, multidão ia atrás dele porque queria. Discípulo não. Discípulo ele chamou André, Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, ele chamou pelo nome cada um deles. Então a gente aprendeu isso com Jesus. Jesus ensinou esses discípulos. Jesus elogiou esses discípulos no seu bom empenho do trabalho. Jesus repreendeu esses discípulos às vezes que precisavam ser repreendidos, porque eram discípulos e precisavam ser repreendidos. Jesus coloca esses discípulos para praticar e manda que eles saiam de 2 em 2. Então, muitas coisas Jesus fez com os discípulos até a cruz. Mas você há de convir que após ele ter ressuscitado, e é daqui para frente que eu quero estar tendo como base o sermão de hoje, os ensinamentos do Cristo ressurreto, você há de convir que depois dele ter ensinado tudo, falado tudo, adiantado já algumas coisas a respeito da sua morte e ressurreição, Jesus poderia, após ser ressuscitado, ir para o céu. Ele já cumpriu a sua tarefa, ele morreu pelos pecadores. Após a sua ressurreição, já que ele não ia bater na porta daqueles que duvidaram, daqueles que o entregaram, daqueles que o mataram, já que ele não ia bater na porta deles para dizer assim, olha, ressuscitei, a missão estava cumprida. Dali Jesus poderia ter ido para o céu, o recado estava dado. Não, mas tinha alguma coisa que ele precisava fazer ainda com os discípulos. Tem alguns ensinamentos que ele vai dar para esses discípulos e ele tinha que estar ali com eles. Não poderia ter simplesmente ido para o céu e deixado. Como a gente vê lá em Mateus 28, 20, quando ele vai dizer para os discípulos algo importantíssimo e que vai fazer toda a diferença para o entendimento deles. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outras palavras, vou estar com vocês até o final de tudo. Quando tudo terminar, eu ainda estarei com vocês.
Enquanto vocês estiverem fazendo discípulos, pregando e batizando em meu nome, eu estarei com vocês. Aonde quer que vocês forem, eu estarei com vocês. E vou estar com vocês até o final de tudo. E Jesus precisava dizer isso para os discípulos, porque agora a dinâmica é um pouco diferente. Jesus não ia mais estar com eles para sempre. Jesus já tinha avisado que ia para o Pai, para o meu Pai e vosso Pai, Jesus falou para ele. E não podia mais simplesmente agora ele voltar e ir para o céu e deixar os discípulos. Ele precisava dizer alguma coisa para esses discípulos. Então, basicamente, o que Jesus vai estar fazendo, e é o que eu pretendo falar nessa noite, Jesus vai estar alterando, preste atenção nisso, a forma de pregar, não a mensagem. A mensagem é a mesma. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Entregue a sua vida para Jesus, porque senão você vai para o inferno. Porque só existe céu e inferno. O inferno é preparado para o diabo e para os seus anjos. O céu, o Senhor foi preparar lugar para aqueles que o quiserem. A mensagem é a mesma, mas a forma de pregar é diferente. Exemplo, os discípulos caminhando com Jesus até a crucificação, eles pregavam e falavam assim, olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E as pessoas vão falar, mas de quem é que esse Evangelho fala? De Jesus, ele está ali. Eu acho que você já imagina onde eu quero chegar. Ele está ali e apontava para onde Jesus estava. Nós viemos aqui porque cremos num homem que cura e expulsa demônios. Vocês o conhecem? Conhecemos sim. Onde ele está? Jesus está ali. Olha ele ali. É esse aqui, ó. Olha, viemos falar com Jesus, queremos ouvir do seu conhecimento. Jesus está ali. Mas só que após a ressurreição, a dinâmica ia ser diferente. Eles não vão poder mais chegar e falar assim, olha, Jesus está ali. Não está mais. Então Jesus, quando ele ressuscita, ele não vai direto ao céu porque ele tinha que deixar algo específico para aqueles homens. Ele tinha que deixar aqueles homens cientes que agora a dinâmica é outra. A mensagem é a mesma, mas a forma de pregar é outra. Não pode ser mais do mesmo jeito. Após a ressurreição, a mensagem do Evangelho entendida pelos discípulos é: olhem para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não disse mais, olha para lá. A mensagem agora é, olhem Jesus aqui. Olha Jesus em mim. Olha Jesus nas minhas atitudes. Olha Jesus no meu vernáculo, nas minhas palavras. Olha Jesus na forma como eu ajo com aqueles que professam ou não a fé. Olha Jesus na minha forma de viver. E os discípulos não tinham aprendido essa lição ainda. Eles precisavam aprender. E aí Jesus aparece agora para ensinar. Como Paulo vai dizer 5 vezes nas suas cartas, sejam meus imitadores, igual eu sou de Cristo, porque você quer ver Cristo? Quero, pastor. Olha para a minha vida. Olha para quem eu sou. Porque a responsabilidade está em mim, está em você, está em nós como igreja. Agora não é mais dizer, Jesus está ali, a dinâmica mudou. Isso serviu até a cruz. Depois da cruz Jesus está aqui dentro. Olha para a minha vida que você vai ver Jesus. Você quer ver Jesus vivo? Veja Ele através dos meus atos, das minhas atitudes, da minha palavra. Perceba Jesus. A dinâmica mudou. Agora é pela fé. Não adianta mais estar perto. Agora não é muito mais atrativo a multidões. Agora é muito mais atrativo para discípulo. Para discípulo estar perto de Jesus. Após a ressurreição, agora era para crer. E até a cruz Jesus estava lá fora, está ali, está passando ali, agora não. A responsabilidade minha e sua, nossa como igreja Jesus está aqui, ó, aqui dentro. E isso é uma responsabilidade muito grande. A dinâmica, discípulos, não é mais apontar aonde eu estou, mas é dizer quem eu sou através da vida de vocês. E para isso era preciso crer. E tinha um grupo de 11 que precisava aprender isso. Crer. Eles ainda não tinham aprendido essa lição. Eles viram muitas coisas. Eles viram Jesus fazer muitas coisas. Jesus deu certa autoridade para eles fazerem algumas coisas. Mas agora é diferente a dinâmica. Agora você vai precisar crer que eu estou com vocês até o final dos tempos.
E as pessoas vão precisar ver Jesus aonde vocês estiverem. A mensagem é a mesma, mas a forma de pregar mudou. E antes, nosso Deus maravilhoso, sábio, inteligentíssimo, veio estar com os discípulos antes de ir para o Pai, para poder deixar eles cientes de que a forma de pregar é outra. E essa forma de pregar é a que segue a todos nós até hoje. Deus não nos chamou para mostrar Jesus através das coisas. Jesus abençoa, cura, liberta e batiza, mas a mensagem não mudou. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Só existe céu e inferno. Se você crê, for batizado, será salvo. Se você não crê, será condenado. A mensagem é a mesma. Mas a forma de pregar, eu acho que alguns ainda não entenderam. Quando a gente olha para o evangelho brasileiro, parece que tem alguma coisa ainda distorcida. A mensagem é a mesma, mas a forma de pregar já foi mudada. Após a ressurreição, os discípulos viram Jesus algumas vezes, sim ou não? Sim. Mas em nenhuma das vezes, preste atenção nisso, você que é um leitor da palavra do Senhor, você percebeu isso. Em nenhuma das vezes, nenhum discípulo conheceu Jesus pela sua aparência, sim ou não? Nenhum discípulo olhou assim, é Jesus que está vindo ali. Isso era até a cruz. Depois da cruz, não, mudou. Depois da cruz, não. Maria Madalena no túmulo, sentada na porta do túmulo chorando. Jesus aparece e fala com ela. A gente já vai lá para esse texto. Por que você está chorando? Está procurando alguma coisa? Que levaram o meu Senhor daqui. Você sabe onde ele está? Me mostra onde ele está, que eu vou lá buscar. Aí ele fala, Maria, Rabone, mestre, ao som do meu nome, eu reconheço o Senhor, assim como vai ser na vinda dele. O nosso nome nós vamos ouvir soar. A dinâmica ficou diferente. Jesus estava ali, Jesus falou com ela, mas ela não conheceu, porque não é mais pelo ver. Jesus está mostrando para os discípulos que não é mais dessa forma, agora precisa crer. E é por isso que eu vou para o Pai e vou deixar o Espírito com vocês, o Espírito Consolador, porque a dinâmica mudou. Outro exemplo, no caminho de Emaús, 2 discípulos, Cleopas e sua esposa, um casal, seguindo no caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, e aí eles estão voltando e encontram um homem que está perguntando, vocês estão falando de quê? Aí eles, você não sabe? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Aí está tudo de perna para cima, não sei o que houve. Que mataram Jesus e tal, não sei o quê. Aí eles, como vocês são tardios para ouvir? Você não sabe lá, olha, aí começou a falar da Escritura, falar. Jesus andou com eles aquela trilha toda até eles chegarem em casa. Chegaram em casa, Jesus disse, não, fica aqui com a gente. E aí Jesus, naquele momento ali com eles, na refeição, numa atitude, ele parte o pão, cai como escama dos olhos daqueles dois, daquele casal, provavelmente um casal, e aí cai as escamas, e aí Jesus não está mais ali, porque não era mais necessário. E aí eles falam assim, não ardia teu coração quando ele falava com a gente no caminho? Porque a dinâmica ficou diferente. E aí eles correm de volta para Jerusalém. Os 11 discípulos e mais algumas pessoas trancados dentro de casa, janelas e portas trancadas por medo dos judeus. Jesus aparece e diz, paz seja convosco. E aí, logo em seguida ele diz, olhem aqui as marcas nas minhas mãos, olhem aqui a perfuração da lança na minha lateral, vejam se não sou eu mesmo. Aí os discípulos se alegraram, depois se alegraram, mas não conheceram que era Jesus. No mar da Galileia, uma 4ª vez, eles estão lá pescando, e Jesus, tem peixe aí? Não tem nada, pegamos nada. Joga lá para o outro lado. Jogou, lotou de peixe, encheu 153 peixes enormes. E aí eles vêm. Diz o texto que eles começam a comer com Jesus ali pão, peixe, mas diz o texto que nenhum deles se atreve a perguntar se era ele, porque no fundo eles sabiam que era ele mesmo, mas não o reconheceram pela sua forma física, porque a dinâmica agora é outra. Nós somos um povo que não caminha por vista, nós caminhamos pela... É uma palavrinha tão pequena, mas de suma importância. Porque sem ela você não agrada a Deus. Sem ela você não vai ver Deus. Porque é necessário fé. E aí Jesus vem, após a sua ressurreição, para ensinar isso para os discípulos. E o que Jesus queria ensinar era isso. Que os discípulos precisavam agora
pregar a mesma palavra, mas a dinâmica agora era, não estou lá, eu estou aí dentro de vocês, preguem isso para as pessoas, para que eles possam crer. Quem vai convencer nunca será vocês, mas o Espírito Santo que eu vou mandar. Ele sim vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. Mas eu queria ler uns textos com vocês sobre isso, dessas últimas palavras de Jesus. Eu queria que você abrisse em João 20. E eu vou indo até onde der aqui. Eu quero ler João 20 e eu vou falando do texto, eu vou tentar fazer uma exposição desse texto. Sempre o foco é que Jesus, após a sua ressurreição, está ensinando aos discípulos a crer, não mais por aquilo que eles viam, como eles estavam acostumados 3 anos. A dinâmica agora é diferente. Vocês têm que ser os primeiros a crer, para poder dizer para as outras pessoas creem. João capítulo 20, eu quero ler do verso 1 ao 10, direto, depois eu vou falar 3 coisas sobre isso, e aí conforme for dando, eu vou falando do verso 11 em diante, pausadamente. Verso 20, leio na NVT, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho, verso 7, e notou que o pano ou as faixas que cobriam a cabeça de Jesus estavam num canto à parte. Essa versão diz, estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro, ou seja, João, ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10, os discípulos voltaram para casa. 3 coisas que eu quero falar nesse texto sobre os ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição. Aqui está fresquinho. Ele nem apareceu ainda, vai aparecer mais para frente. Mas 3 coisas que a gente tem que aprender logo de cara nesse texto. Primeiro, a forma de Jesus ensinar seus discípulos não mudou. Jesus, ele ensina coletivamente, mas ele trata com seus discípulos individualmente. Eu estou falando aqui, coletivamente, mas o Espírito Santo de Deus, para aqueles que o têm, ouvem individualmente. Uma coisa que eu falo pode falar de uma forma para um, e para o outro a mesma palavra pode trazer um outro ensinamento. Por quê? Porque quem traz a revelação não sou eu. Eu só anuncio, eu sou o atalaia, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus. A gente vê que os discípulos correm, e é uma corrida que eles saem desesperados para ver o que aconteceu. Pedro dispara, mas João mais rápido chegou primeiro. João chega e para na porta do túmulo. E ele da porta do túmulo, olha, Maria está um pouco mais atrás, Maria Madalena chorando, e João entra, está ali olhando. Pedro não tem esse negócio, nunca foi assim, não é agora que ia ser. Pedro já saiu entrando por porta dentro, e aí vê o que João viu ali, as faixas de linho que mantinham o corpo de Jesus preso ali, jogadas no chão, mas ele percebe também um pano, que era o que cobria o rosto, como o ritual deles fúnebre, colocado à parte. Na minha versão diz dobrado, ou colocado à parte, não estava jogado com os outros. E aí quando João entra também que vê aquilo tudo, o texto diz no versículo 8, no singular, o discípulo que havia chegado primeiro, ou seja, João, ao túmulo, também entrou, viu e creu. E Pedro? Pedro é Pedro, irmão. Pedro saiu dali, ainda está meio assim, o que está acontecendo? João entrou e aí já começou a ter a compreensão, porque o texto dos versículos seguintes vai dizer que eles ainda tinham essa dificuldade de entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque Jesus misericordioso, em vez de ele ter ido logo para o céu, ele ainda gastou 40 dias com esse pessoal para ensinar eles a crer. Jesus é maravilhoso, irmão. E aí João creu. Dali
Para João, as coisas já são diferentes, mas não é para Pedro. Não vai dar tempo, mas por isso que tem o capítulo 21. Porque no capítulo 21, ele vai tratar com 7 discípulos, e são os 7 que precisavam estar naquele lugar. Se der tempo, eu vou chegar lá. Mas um daqueles 7 era Pedro, o principal. Aquele que Jesus falou para ele assim, olha, Pedro, quando tu se converter, converte os outros também. Sobre ti edificarei a minha igreja. O que Jesus via naquele homem, ele mesmo ainda não conseguia ver. Mas agora, com uma dinâmica diferente, ele ia aprender. Mas o que a gente aprende aqui, olhando para esse texto, é que Jesus conhece o time de cada um dos seus discípulos, cada um dos seus. Ele sabe a forma como trata, ele sabe como João entrou ali, creu, ele sabe como Pedro saiu dali, mas tinha coisas guardadas dentro dele, tinha problemas que ele tinha vivido anteriormente, que ainda não seriam curados simplesmente com o vislumbre do Cristo não fazendo mais parte do mundo dos mortos. E Jesus, mesmo assim, vai tratar com ele mais na frente, com toda a sabedoria, carinho e amor que só ele tem para dar. Por quê? Porque a dinâmica de cuidar dos discípulos não mudou. O ensinamento pode ser comunitário, pode ser geral, mas o cuidado é individual. Eu quero que você saiba que nessa nova dinâmica do reino de Deus, essa dinâmica de crer no Senhor, porque antes as pessoas viam e criam como Tomé, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, porque tocou e viu, a dinâmica mudou. Falou, Tomé, é muito bom isso aí, mas só que mais bem-aventurado, muito mais felizes vão ser um povo que vai vir depois de vocês e que vai aprender a somente crer. Porque se antes as pessoas tinham que ver para crer, a dinâmica agora mudou. Agora, se você quiser ver alguma coisa, irmão, tem que crer. Tem que crer. Tem que crer. Eu quero ver os céus abertos, eu quero andar nas ruas. Tem que crer aqui, ó. Se não crer aqui, nunca vai poder ver lá. Não é? E crer com todo o conteúdo envolto de crer. Obedecer, servir, estar junto, comungar, estar na comunhão da igreja. Tudo isso faz parte do crer, né? Logicamente. Então a primeira coisa que a gente já aprende é que Jesus trata individualmente de cada um de nós. Individualmente. Mas como que é isso, pastor? Tem que crer, irmão. Através do seu Espírito Santo, ele trata de mim, como vai tratar da minha esposa de outra forma, como vai tratar com Alexandre de outra, como vai tratar com o Lucas de outra. É o tempo dele. Ele conhece a nossa forma de raciocinar, ele conhece o que a gente conhece da sua palavra e com cada um ele trata de uma forma. Fica tranquilo que o Senhor sabe como trata como cada um de nós. Pode ficar tranquilo. Segundo ensinamento que a gente já aprende aqui nesse texto é sobre a vitória do Senhor sobre a morte. A gente precisa crer. Você viu o túmulo vazio? Você estava lá? Eu não estava. Eu não estava. O texto sagrado está aqui e afirma, pela sua veracidade e impossível descomprovação, porque até hoje as pessoas tentam falar que está errado, e ninguém consegue. Quanto mais busca, mais prova a favor da Bíblia. Mas eu não estava lá. Mas só que alguns homens estavam. E a vitória sobre a morte estava ali jogada pelo chão. As faixas de linho. As faixas de linho eram para enrolar o morto. Deixar ele todo assim, igual tipo múmia, né? Todo paradinho, todo retinho. Por quê, pastor? Ele vai pular para lá e para cá? Não, mas era o costume deles. Porque em cima do linho, eles jogavam os perfumes lá, os aromas, as essências e tal, naquilo tudo, para a conservação do corpo, para aromatizar o lugar, para tentar desviar o cheiro de morte, a podridão. Então era um costume. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro, em João 11? Assim que ele chamou Lázaro para fora, o que ele mandou que as pessoas fizessem com ele? Tirai as faixas e deixai-o ir. Estava preso. A morte não pode segurar o nosso Redentor. Mas como isso? Você precisa crer. Discípulos, vocês precisam crer. Nem a morte pôde me conter. As faixas que enrolavam meu corpo, elas estão jogadas no chão. De qualquer jeito, lembra que tem um paninho que está colocado à parte. Mas as faixas que simbolizavam a morte estão jogadas no chão, não estão organizadinhas. Porque elas foram destruídas, aniquiladas. Não tem comunhão, não tem pacto com isso, não tem aliança com morte. Então a aliança não existe, está tudo jogado no chão. É preciso crer no Senhor. E juntamente com essas faixas vem a terceira coisa que eu quero falar.
Se com a morte o Senhor pegou e tratou dessa forma, ele não pegou as faixas de linho e deixou ali. Ele chegou e deixou todas jogadas no chão, de qualquer forma. Agora, um pano de linho ou um pedacinho de pano que cobriu o seu rosto, diz o texto, na versão revista e atualizada, que ele deixou à parte, que ele deixou dobrado. Não estava jogado com os outros, ele não tirou os panos todos e jogou lá. Esse ele colocou separado. Por quê? Porque existia um costume dos povos bem abastados, inclusive do povo judeu, à mesa. Qual era esse costume? Como que um escravo saberia que uma pessoa que estava na mesa no momento da refeição, essa pessoa, ao se levantar da mesa, não voltaria? Porque imagina para um escravo que estava sempre ali, olhando, né, pela beiradinha. Ele não pode ser visto, mas ele tem que ver o seu senhor. O Senhor levantou da mesa, ele vai lá, corre, tira o prato, o homem volta. Caramba, chicotada, vai ser preso, manda cortar a cabeça fora. Então, havia uma preocupação. Então, qual era o procedimento? Simples. Um que existe até hoje, a gente só não pratica, mas existe. Do lado da sua refeição, geralmente quando você almoça, tem um pano, que é o guardanapo. O guardanapo já fica na mesa. Então, os senhores vinham, sentavam, comiam. Quando aquele homem acabava de comer, que limpava a sua boca, o guardanapo estava na mesa de um jeito, ele pegava, dobrava, pegava do jeito que estava e jogava. Quando ele jogava esse pano de qualquer forma, amassado sobre a mesa, e se levantasse, quer dizer, pode vir retirar porque eu terminei, acabou. Porém, se esse homem usasse o pano, que geralmente está arrumadinho, né? E o dobrasse e colocasse de novo dobrado sobre a mesa, e se levantasse e saísse, o homem continuava onde estava, porque queria dizer que ele ia voltar. Pedro entra direto, e olha aquilo tudo. João, não sei se Pedro percebeu isso, mas quando João, diz o texto, entra e vê, ele entendeu, ele vai voltar. Mas como? Não tem nada escrito. Agora a dinâmica é outra, lembra? Tem que crer. E aí, os panos que simbolizavam a morte, ou estava tudo jogado de qualquer jeito. Mas aquele lencinho colocado à parte, ou dobrado, como for, ali em cima organizado, eles entenderam bem. Ele vai voltar. E a partir dali mudou. Mudou a dinâmica. E Jesus vai continuar ensinando, dá mais um tempinho, vamos lá. Versículo 11. Maria, tudo isso aconteceu, os discípulos foram embora. Maria estava ao lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos. Mas ela não conheceu, né? Depois na escrita do texto é que foi dito isso. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Pensa nisso. Maria foi com os homens, chegou lá, Pedro entrou, João entrou, eles ficaram lá dentro, os 2 saíram, ela continua na porta do túmulo chorando, levanta a cabeça, olha para lá, agora tem 2 homens lá dentro, um sentado na cabeceira e outro lá nos pés do túmulo. A dor era tanta de sofrimento que ela nem sequer percebeu e falou assim, ué, vocês vieram de onde? Como que vocês entraram aqui? Quem estava aqui era Pedro e João, vocês vieram por onde? Tem uma entrada secreta? Ela não conseguia entender isso porque ela ainda procurava com os olhos. Então ela viu 2 homens lá, que João, no seu entendimento, quando vai escrever, relata que eram os anjos. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Verso 14. Então, ao virar-se para sair, viu alguém de pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Verso 15. Mulher, por que você está chorando? De novo a pergunta. Perguntou ele, Jesus. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Olha para mim. A mulher pensou que ele era o quê? O que é mais fácil você encontrar no cemitério? Um jardineiro ou um coveiro? Mas ela olha, ela não reconhece que é Jesus.
Mas quando ela olha, não tem cara de coveiro, não. Não tem cara de que lida com morto. Você tem cara de que lida com vida. Isso eu já, nas minhas caramicholas. Ela não pensou que ele era um coveiro, o responsável do túmulo. Ela olhou, está com cara de jardineiro. Semblante de quem traz a vida. Semblante de quem cuida. E Paulo vai dizer que de Cristo nós somos o bom perfume de Cristo, como um belo jardim plantado pelo Senhor. E aí essa mulher, olha, pensando que era o jardineiro, não pensou que era o coveiro, não pensou que era nada disso, nada relativo à morte, mas ela pensou aquilo que é relativo à vida. Ela pensou que ele era o jardineiro, e Paulo vai dizer, e vai comparar Jesus na sua carta aos Romanos, que você vai ler essa semana, vai dizer assim, olha, que Jesus é o segundo Adão, ou seja, o segundo homem perfeito. O primeiro foi criado perfeito, mas pecou. O segundo, sem pecado. Qual era a profissão de Adão? Qual? Ele fazia o que no jardim? Tomava conta do jardim. Quem toma conta do jardim e cuida de tudo é o quê? Eis aqui de novo o jardineiro, aquele da criação perfeita do Senhor. Eu não sei se ela pensou isso tudo, mas eu tenho esse direito de imaginar tudo isso. E aí ela diz para ele, achando que era o jardineiro, disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou que eu irei buscá-lo. E aí vem o verso 16. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele, estava indo embora e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. As pessoas ainda hoje querem procurar Jesus pela vista, por aquilo que vê, estão ainda querendo ver sinais, querendo ver raio cair do céu, querendo ver os coxos andarem e o cego ter vista. Que bom se ele fizer isso, mas se você continuar procurando Jesus por isso, você vai continuar sendo, como ele vai dizer, ficar andando atrás de mim dizendo, eu estou ali, eu estou lá, eu estou acolá, olha, tem cheiro de morte, tem abutre rodando em cima disso, porque eu não vou estar lá, não estou ali, mas agora você vai me reconhecer pelo som da minha voz a chamar o teu nome. Fábio, não tenho dúvida quando é ele. Eu não tenho dúvida quando eu leio a palavra do Senhor e eu ouço a voz do Senhor. As ovelhas reconhecem a voz do bom, único, bom pastor que é o Senhor, reconhecem a voz dele. E aí Jesus, mudando a dinâmica, fala para ela o nome dela. Jesus falou com ela, conversou tanta coisa com ela, perguntou por que ela estava chorando, mas ela não viu que era Jesus. Porque até então estava falando das coisas relativas ao que ela estava pensando, mas agora quando ele fala o nome dela, Maria, parece que dá um start assim no filme, como parece todas as cenas assim rápido, né? Passa um filme e ela reconhece quem ele é. Não se preocupa com a aparência que ele tem, nem porque não o conheceu. Mas agora ela está satisfeita, porque ao som da voz dele, ela reconheceu que era Jesus. Verso 17, Jesus lhe disse, não me segure, ou não me agarre, ou não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai. Não é a hora agora, né? Você está me agarrando, fica tranquila que eu já volto. Mas vá procurar meus irmãos, olha a palavra que ele usa, irmãos, e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Jesus disse assim, vocês são meus servos, mas eu não trato vocês de servos. Eu trato vocês como amigos, como irmãos. Por quê? Vocês sabem o que eu digo. Vocês conhecem as coisas que eu quero que vocês conheçam. E aí Jesus aqui em nenhuma forma trata eles assim, chama lá os meus servos, os meus discípulos, mas traz eles para perto do que está acontecendo. Vem cá, meus irmãos, verso 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Até aqui. Eles se encheram de alegria quando fizeram o quê? Viram. Eles ainda não tinham aprendido. Eu posso te garantir isso,
Porque mais abaixo aqui a gente vai ler o texto e os discípulos estão como? Trancados com medo dos judeus. Jesus ressuscitou e venceu a morte, mas eles ainda não estão conseguindo crer nisso de verdade. E é por isso que Jesus não entra no ambiente e repreende logo eles. Não é por isso, ou talvez por isso, eu entrasse naquele ambiente e os repreenderia mais uma vez pela falta de fé. Mas quando Jesus fala para ele, homens de pequena fé, por que vocês estão assim, vocês não crê? Jesus está do lado. Agora a dinâmica está sendo diferente. Então a primeira coisa que Jesus faz não é falar para eles assim, olha, vocês estão com medo? Recebam poder. Não está na hora ainda. Porque antes de receber qualquer coisa de Deus, o discípulo precisa receber o que Jesus deu aqui. Paz. Porque sem isso não vai adiantar poder, não vai adiantar confiança, não vai adiantar entendimento, não vai adiantar você saber um monte de coisa da Bíblia, falar um monte, não vai adiantar nada. Porque você não tem paz dentro de você mesmo. Olha como é que vocês estão. Talvez os discípulos pudessem pensar, mas Jesus não está vendo como é que está isso aí fora? Vocês não estão vendo como esses homens estão querendo matar a gente? Ué, mas vocês não estão vendo que eu venci a morte? Vocês não entraram lá e viram que aquilo que simbolizava a morte, que estava atado, estava jogado no chão, vocês não creem que eu sou a ressurreição e a vida, como eu fiz com Lázaro? Porque Jesus está ensinando aquele pessoal, agora precisa crer. Você quer ser um discípulo de verdade, você precisa crer. E Jesus tinha que ensinar isso para aqueles homens, porque a partir deles, nós estamos aqui também. E aí Jesus fala, paz seja com vocês. Verso 21, mais uma vez, olha como é que é importante. Ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Verso 23. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estarão perdoados. O que está acontecendo aqui agora no verso 22 e 23? Jesus não está dando ao homem autoridade de perdão. Só tem um que perdoa pecado, o nome dele é Jesus. Só tem um que perdoa o pecado e escreve o nome no livro da vida, Jesus. Só tem um que pelo seu sangue todo o pecado é perdoado, Jesus, mais ninguém. Então o que está acontecendo aqui? Jesus fez o que sobre eles? Verso 22, então soprou sobre eles e disse. O que te remete quando você lê na palavra do Senhor que o Deus ali presente, Jesus, sopra sobre aqueles homens, faz assim, ó. Você lembra de quê na Bíblia Sagrada? Qual evento que você vê que Deus está perto e sopra? Gênesis, criação. O Deus que com as suas próprias mãos forma do barro um boneco. E aquele boneco era incapaz de qualquer coisa se Deus não lhe soprasse a vida. Aqueles homens estavam ali e não foi em forma de trovões ou raios ou relâmpagos, mas numa forma simples como foi no início. Como se eles estivessem agora tendo uma criação de discípulos ali, ó, formando aqueles homens, soprando vida no lugar da morte, que era o que travava aqueles homens ali. Jesus vem e sopra vida naqueles homens. Para quê? Para dizer para eles que eles têm uma mensagem para pregar. Jesus vai dizer, olha, se vocês perdoarem o pecado de alguém, será perdoado. Mas se vocês não perdoarem, não será perdoado. A igreja entendeu isso errado e a igreja católica, né, perdoa pecado, manda a pessoa rezar não sei quantas coisas para perdão do pecado e tal. Errado. Não é um homem, nem uma instituição que perdoa pecado, é o Senhor. O que Jesus está ensinando aqui é dizendo assim, olha, a importância de que vocês possam ir e pregar o evangelho, porque o final de cada um dos evangelhos é a comissão. Aqui João está escrevendo com outras palavras a grande comissão. Aonde vocês forem pregar o evangelho, aonde o meu evangelho chegar de fato e de verdade nos corações, vão ser perdoados. E olhem a importância do trabalho de vocês. Aonde vocês não chegarem, aonde o meu nome não for pregado, as pessoas não podem ser perdoadas ainda. Porque é preciso que elas conheçam o Senhor. É a comissão. E olha que Jesus agora sopra sobre eles essa vida, para eles poderem fazer isso. Porque vocês não podem sair com essa atitude de morto, trancafiado aqui dentro, para falar de um Deus que está vivo.
vocês precisam de paz e de vida para poder sair. Porque poder, mais na frente, em Atos 2, eu vou derramar. Mas por enquanto o que vocês precisam agora é só sentido de vida e paz para vocês saírem daí de onde vocês estão. Porque a mensagem é a mesma, mas a atitude, a forma de pregar mudou. Para terminar, verso 24. Um dos 12, Tomé, apelidado de Dídimo ou Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Para aqui. Como que ele sabia disso, para falar dessa forma e dessa propriedade? Ele viu Jesus ser crucificado, lógico. Mas quem foi que relatou para eles que viu Jesus? Os discípulos. E como que Jesus se apresentou para os discípulos? Olhem aqui as minhas mãos, olha aqui a marca do meu lado. Vimos Jesus, vimos as marcas nas suas mãos, vimos o furo da lança no seu lado. E aí Tomé, mais audacioso, incrédulo ainda, porque agora a dinâmica é diferente, e ele vai ser aquele que vai aprender isso de forma mais dramática. Ele fala assim: vocês viram, mas eu não vi. Só vou crer se eu também ver. E não quero só ver não, quero tocar. Se eu não tocar, eu não vou acreditar. E a gente senta o pau no Tomé, né? Crente, incrédulo, crente, não sei o quê. Olha aí, como é que pode ter um crente assim? Quantas vezes você na sua oração também não falou assim: Senhor, se tal coisa não aconteceu, não sei nem mais se eu acredito em Ti. Quantas vezes, sem ser numa oração, mas numa atitude, você deixou de crer no Senhor? Quando? Quando você deixou de ser dizimista. Deixou de crer. Você deixou de crer na palavra do Senhor. Você está querendo ver os sinais? Nós, quando viemos aqui na frente ofertar e trazer o dízimo, nunca eu disse para você fazer isso porque Deus vai te dar alguma coisa. Eu digo o contrário, você faz isso porque Deus te deu. E porque você entende que é Deus que te deu, você faz. É diferente. A dinâmica é diferente. Eu não preciso... Deixa eu ver se é de verdade. Mas aí Tomé, diante daquele discurso todo, vai lá e não, eu também quero ver. Verso 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. A palavra de Jesus, porque nada mudou. Aquela alegria era euforia. Jesus. Nada mudou. Jesus entra com o mesmo remédio. Paz seja com vocês, disse ele. Aí agora, em vez de falar para todo mundo, ele fala só para um. Paz seja convosco. Tomé, vem aqui. Aí, logo. Vem cá, Tomé. Toca aqui, ó. Vamos lá, vamos para o texto. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui, verso 27, e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia, porque a dinâmica mudou. Creia, Tomé. E aí Tomé faz uma das declarações mais fantásticas do Novo Testamento. My Kyrios, my Theos. Meu Senhor, meu Deus. Ainda ninguém tinha feito uma declaração assim, tão audaciosa e tão verdadeira como a de Tomé. E Jesus reconhece isso, fala para ele. Então Jesus lhe disse: você crê porque viu. Aí ele: é verdade. Felizes são aqueles que creem sem ver. A dinâmica está mudando. E Jesus, um Deus misericordioso e paciente, sabe como trata cada um de nós. Assim como ele viu João crer no túmulo, ele percebe Pedro não crendo, vai tratar de Pedro no próximo capítulo, que não vai dar tempo. Vai tratar de Pedro lá na frente. E aqui ele trata com os discípulos mais uma vez, e trata especialmente com um, que falou assim: não quero só ver, eu quero tocar. Ele vai falar: você está crendo, porque Jesus conhece o coração, você crê. Que bom que você crê. Mais bem-aventurado, muito mais felizes vão ser um povo que vai estar 2000 anos lá na frente, na Rua Enaldo dos Santos Araújo, 979, num culto de ceia, e crê e ainda não vê. Esse povo é um povo feliz.
Porque a nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê. A nossa fé está baseada em Deus que a gente crê. Naquilo que a gente sente, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente confia. E aí o verso 30, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além do que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Só até aqui. Porque a dinâmica mudou. Até a cruz, de tudo que eu falei, eu quero que você guarde isso. Até a cruz, os discípulos pregavam e diziam: eu falo de Jesus, é aquele ali, ó. É aquele ali, ó. Não, agora a dinâmica é outra. Eu falo de Jesus que mora aqui dentro, ó, que age por mim, que fala por mim. Mas como que eu não estou vendo? Inclusive, ele ressuscitou e não foi direto para o céu, porque ele queria ensinar o povo que a dinâmica mudou. Você precisa crer.